problema é o seguinte, ó, o vício é o vício, né, Vício é cara? o vício. Vê aqueles comerciais com os grandes influencers, o Canuto, ele fala, pô, eu vou ficar rico igual esse cara. Tá na rua, à noite, de madrugada. Principalmente se for preto, é bala. Preto é bala. Né? É o alvo predileto. É o alvo predileto. Um preto e branco junto é bala também, Bala porque também. se tem um branco e um preto andando, Boa se coisa o preto não é. não estiver roubando o branco também não presta. Por que o povo da Cracolândia não tá mais na Cracolândia? É um troço maluco. Por quê? Porque quem fez não foi a esquerda, foi a direita, em tese. Entendo. Fala, pessoal. Ângelo Canuto com vocês aqui, diretamente de Pais e Filhos Podcast, trazendo a 20ª quanta? Me ajuda a minha direção. 32ª? Rapaz, 32ª? É sério isso? Muito feliz. Tá vendo a importância de você estar aqui nos acompanhando, levando essa informação adiante, curtindo, compartilhando, comentando, salvando, ativando o sininho? Está repercutindo, porque nós estamos no 32º episódio e com uma honra enorme, uma satisfação muito grande de entrevistar alguém voltado para o cenário político. Olha que importante o que eu estou falando, cenário político. Vocês falam, pô, Ângelo, mas você vai falar de política no Pais e Filhos? É possível falar no Pais e Filhos de política assim, sabe por quê? Porque ele também é nosso humano. Ele veio da quebrada e vem mostrando a importância do garoto periférico se inserir no cenário político, porque a gente cobra tantas autoridades, mas o tempo passa. E quando esses caras desocuparem as cadeiras, quem vai ocupar? Já se deu conta disso? A gente cobra tanto. Nós somos os maiores contribuintes, as pessoas que mais as ações de políticas públicas pesam sobre nós, e a gente se omite a essa responsabilidade de assumir uma cadeira como essa. Então o João está aqui com a gente, João Farias, para provar que é possível um garoto sonhador que saiu da periferia sentar numa cadeira de uma secretaria e administrar com competência. E por que eu digo administrar com competência? Porque até hoje o João circula por todos os ambientes, sobretudo nas quebradas, abraçado com muito carinho, com muita ternura. Porque ele fez um trabalho honesto e digno. E é digno de estar aqui sentado conosco hoje para trocar essas ideias e mostrar que é possível um garoto sonhador se tornar um dos pilares da estrutura política do nosso município. E diga-se de passagem, a maior metrópole da América Latina. O homem foi secretário de Esportes e secretário da Habitação. Quer mais que isso? Vamos ouvir João Farias, meu irmão, meu parceiro. Tamo junto, João. E aí, mano? Pô, obrigado. Depois dessa, podemos terminar o programa. Já você é louco. Encerra, fecha por aí. Porque... João, pô, isso é muito pouco, pelo respeito que eu tenho da sua história, da sua trajetória. É muito pouco. Então as pessoas precisam entender como isso caminhou, como isso se deu, como você permeou. Porque eu digo permear de verdade. Romper a bolha. Um embrião ali solitário que fecundou e fez um excelente trabalho. Um prazer estar com você, meu irmão. Prazer é meu. Primeiro, agradecer o convite. Né, dizer que eu sou seu fã aqui, ó. Falar ali, ó. Sou fã do cara, né? A história do Ângelo, ela se confunde com a história daqueles que teve resiliência, superação, né? E que mostra que é possível, sim, né, a gente construir outros caminhos quando no meio do caminho a gente acaba se perdendo. No meio do caos, né? No meio do caos, é isso. Então, poder estar aqui batendo esse papo contigo, você é louco. Minha esposa, meu amor, tá aqui. Por favor, filma bastante, fotografa, porque vai pra história. Isso é bom. Cara, é muito obrigado. legal poder estar aqui, assim. De fato, a gente conseguiu furar a bolha. Acho que é a grande questão que desafia hoje o mundo. Até quando e até que ponto, né, nós vamos permitir que essa bolha continue sendo a mesma de sempre, com os mesmos conceitos, que só muda os atores, mas a prática e as atitudes são as mesmas, que é sempre deixar as pessoas mais pobres do lado de fora do jogo. Alienados. Né? E quanto mais fora do jogo alienados, mais poder constante esses caras têm. Platão costumava dizer, né? Você pode até não gostar da política, mas tem que saber que vai ser governado por quem gosta. Então, o grande desafio nosso é convencer, principalmente a juventude, né? A galera de hoje, a molecada das redes sociais, a molecada do Instagram, do TikTok, do Facebook, que eles podem usar tudo isso que eles fazem, muitos inclusive para se viabilizarem financeiramente, que é super legal, né? O cara conseguir sair de uma favela, sair de uma comunidade e virar um youtuber, virar um digital influencer e ganhar dinheiro com isso. Pô, sensacional, tá tudo certo, até porque eu costumo dizer
que quem gosta de pobreza é o intelectual. Ninguém gosta de ser pobre. Todo mundo quer poder ganhar dinheiro, quer ter suas condições financeiras para ajudar a família. Porém, cara, você pode ser muito mais do que isso, né? E acho que é isso que a gente tem que começar a debater. Até que ponto a juventude de hoje, que é uma juventude muito mais sintonizada do que da nossa época, porque a gente não tinha tanto acesso à informação e nem a facilidade que eles têm, como é que eles podem, ao invés de furar essa bolha, estourar a bolha. Que esse é o grande desafio, estourar a bolha, né? Eu costumo dizer que cheguei onde cheguei, Canuto, porque eu tive família, cara, por incrível que pareça, né? O meu pai e minha mãe foram fundamentais no resgate meu e do meu irmão, quando a gente era jovem adolescente, que a gente estava indo no caminho que a maioria absoluta da juventude periférica, pobre, ia, que era o caminho que eu trilhei. O caminho que você trilhou, né? E os meus pais, que eram lideranças comunitárias do bairro onde a gente nasceu, que não tinha asfalto, que não tinha água potável, que não tinha iluminação, né? Eu lembro que eu morava num cômodo. A sua origem é Campo Limpo. Campo Limpo, Jardim Maria Sampaio. Eu fiquei no Maria Sampaio até os 14 anos. Foi quando meus pais deixaram tudo para trás, a luta que eles tinham na associação de bairros e tal, para salvar eu e meu irmão. Tirando nós do bairro. Seus pais eram os pioneiros na organização dessa região. Sim, meu pai foi presidente da Associação de Moradores do Jardim Maria Sampaio, Iracema, durante muito tempo. A minha mãe, vice-presidente. Então, você tinha um conceito político apartidário a partir daí. Partidário a partir do meu pai e da minha mãe nessa luta para melhorar os nossos bairros, né? Para atender as famílias. Que é política. Que as pessoas não entendem que isso é política. Essa militância, essa manifestação, essa prática ali em pequenos grupos comunitários é a essência da política. É isso, é a essência da política. Perfeito. E a partir dessa dificuldade que meus pais passaram comigo e com meu irmão, eles tomaram uma decisão radical, 360 graus, de nos tirarmos, mudar do Jardim Maria Sampaio, né? No primeiro momento, inclusive, o nosso endereço foi oculto para parentes, para amigos mais próximos, né? E a gente foi para o Jardim Guarujá, Chácara Santana, na Piraporinha, ali pertinho do Parque Santo Antônio, sei. Jardim Ângelo, enfim, né? E aí que não era uma realidade tão diferente, mas você não tinha contato. Não tinha contato, meus pais literalmente limitou, né? A gente estava proibido de ir lá para Quebrada, porque se fosse para Quebrada lá era guerra. Se tivesse social na época, rede social na época, você não tinha se libertado disso, porque o contato era imediato? Não. Ou a gente saía do bairro ou ia dar ruim. Ia dar ruim, porque a gente ia atrás de quem fez aquilo, né? Evidentemente. Que era um processo natural, né? E aí, cara... Naquela época era assim, né, João? Mano, naquela época é o seguinte, a gente é da época... Bom, muita gente não sabe. A gente é da época que não podia sair à noite porque os pés de pato matavam. Né? E não queria nem saber por quê. Não tinha querer nem saber. Tá na rua, à noite, de madrugada, principalmente se for preto, é bala. Preto é bala. Né? É o alvo predileto. É o alvo predileto. Um preto e branco junto é bala também, porque se tem um branco e um preto andando, se o preto não estiver roubando o branco também não presta. O branco também não presta. Que é um Essa era a máxima. preconceito que tinha no passado, era a máxima, né? Então, a gente viveu momentos difíceis, onde eu perdi muitos amigos por conta dos justiceiros que tinham naquela época, e assim, eles matavam por gosto, né? Não era por... para fazer justiça. E essa pistolagem ela era muito forte na Zona Sul, né? Muito forte. A gente tinha lá os famosos pé de pato da região do Parque Arariba, né? Que os caras rodavam à noite. É o seguinte, entrava nos bairros caçando. Né? Tinha lá 4 adolescentes reunidos, que não falava nem hoje, sentava a madeira. As grandes chacinas daquela época, né, João? Sentava a madeira. Era capa todo dia dos Notícias Populares. Superstar dos Notícias Populares, como diz nos amigos nacionais. Então, essa inversão foi fundamental, porque quando a gente muda para o Chácara Santana, que é um bairro também carente, mas os meus pais começam a ter mais olhos para a gente. Porque no passado, hoje, acho que você viveu isso, os nossos pais trabalhavam tanto para colocar comida dentro de casa que eles não tinham tempo para os filhos. A gente era criado pelo irmão mais velho ou criava o irmão mais novo. É isso. Quem fazia as coisas na minha casa era minha irmã, que nós somos uma escadinha. O Paulo, 55, o Paulo agora está com 55, eu com 54, não... o Paulo com 55, 56, a minha irmã 55 e eu 54. Então nós 3 cuidávamos um do outro. A Terezinha fazia comida, enfim.
Imagina, 9 anos, 10 anos de idade, ela cuidando dos irmãos mais novos para os pais trabalharem. Naquela época era assim, né? Quando teve essa situação, meus pais tiram a gente do bairro, o Paulo vai trabalhar com meu pai consegue um emprego para ele na Taurus, né, que meu pai era encarregado de segurança da portaria da Taurus, né, empresa de armas. Material o Paulo bélico. Fez um curso de eletricista de manutenção, né, no Senai. E aí o Paulo vai trabalhar com meu pai e começa a dedicar a vida dele. O Paulo sempre foi um cara muito trabalhador. Hoje eu tenho muito orgulho de dizer que eu tenho um irmão que é extremamente bem sucedido, um empresário, né, que vende água na Imigrantes em feriado prolongado de garrafinha. Né? Acordava cedo para ir vender água nas missas do padre Marcelo Rossi. Olha. Né? Porque ela lotava lá. Né? Lotava lá e ele vendia água de garrafinha de madrugada. Tinha uma distribuidora de água pequenininha lá no Chacal. E a maioria das pessoas enxergam o Paulo hoje como o atual dirigente, presidente um cara grande do Água Santa. Que também sofre um puta de um preconceito. Fala que o Água Santa é do PCC, né, que a empresa de ônibus que eles têm lá é do PCC. É do PCC. Hoje tudo é PCC. Hoje mesmo. Depois dessa eleição, então, se fala, né? Literalmente. Né? Antes as pessoas se abdicavam de falar de uma sigla, falava de crime organizado. É isso. Hoje pontua porque isso dá like. Virou boutique. Virou boutique, é uma grife. É isso, falar de PCC é uma grife, né? A gente abre até aspas no nosso capítulo para falar disso, porque nunca esteve tão enraizado dentro do contexto político, social, falar de organização criminosa. Qualquer pessoa que tiver envolvido em qualquer tipo de coisa vai dizer... E uma outra coisa que me espanta muito, João, todos os dias prendeu o maior líder da facção. Todos os dias. Todos os dias. Nunca acaba o maior líder. Nunca. Que sensacionalismo terrível. Às vezes o cara tá ali, um acidente de percurso, fez uma merda na vida, ele é faccionado, virou moda. Eu costumo dizer o seguinte, quem transforma o PCC nessa grande organização criminosa internacional não é os ditos membros do PCC, é o sistema. É o sistema. O sistema precisa fazer o PCC ser grande, né, para continuar... para legitimar suas ações. Continuar legitimando suas ações, é isso. Então, é uma pena, né? Porque eu acho que se o Estado investisse mais na segurança, mas com uma segurança onde você não tenha a repressão... né? Eu digo assim, João, com toda a vênia, me perdoe, meu irmão, assim, eu falei até um outro dia, fiz um comentário que segurança pública, ela começa nas escolas. Você vai evitar de ter que comprar um caminhão de armas da Taurus para ter que assassinar esse jovem que um dia você abandonou através dos estudos. Então, se você tem um bom investimento no estudo, educação e a preparação do jovem para o mercado de trabalho, para essa vida maluca que a gente vive, né, capitalismo, toda essa coisa, você vai evitar, vai ser desnecessário, ou seja, não haverá necessidade de você investir em tantos policiais e nem pegar esse próprio jovem que você formou um dia para seguir uma outra profissão e levar ele para a profissão de andar armado, caçando seres humanos. Essa é a realidade, o que eu penso, me perdoe até da minha crítica. Mas voltando lá, então quando a gente falou do Paulo, que a gente acabou indo para esse assunto, justamente pela questão do preconceito que o Paulo já sofreu, eu sei que isso já reverberou em você, pela sua postura política, pela sua bravura, mas o seu trabalho é de tanta competência que isso é uma fagulha que não virou chama. Né? E a gente volta lá, lembrando muito bem, o Paulo começou sua carreira como empreendedor vendendo água na Imigrantes. São coisas que as pessoas ignoram a nossa história. É isso. Talvez a resiliência que nos mostra hoje de estarmos aqui, os dois periféricos, trocando uma ideia, eu na minha condição de entrevistador e todo o trabalho que eu faço hoje e todo o trabalho de excelência que você faz na política, as pessoas têm que entender que teve uma origem para isso. É isso. E por isso que a gente fala que pais e filhos é buscar a essência, a origem. Você teve pai e mãe que se preocupou, que te resgatou daquele ambiente, te levou para um outro ambiente para que não perdesse os filhos, porque a realidade é essa. Hoje, quantos pais têm dificuldades e não têm a condição de fazer a logística que seus pais fizeram para te salvar e acabam perdendo filhos para essa guerra urbana. Essa guerra do ter, esquecendo de ser. E você foi numa contramão, você falou assim, eu tenho que ser alguém para que eu possa ter algo. Vamos falar sobre isso, João? Cara, isso é fantástico porque é bem isso mesmo. E eu, por isso, inclusive, dou muito valor à família. Perfeito. Né? Eu hoje... sou casado com uma mulher que eu sou completamente apaixonado, que que lindo. me deu
É o privilégio, inclusive, de ter mais 2 filhos, porque ela já tem, ela tinha 2 filhos, então eu tenho 3 filhos e 2 enteados, né? Que a gente se dá super bem. Mandar um beijo aqui para o Afonsinho e para a Carol, que vão estar com certeza acompanhando o podcast. Eu costumo dizer o seguinte: quando você tem a possibilidade, porque aí também tem isso, né? Que eu não tenho a possibilidade, você tem que ter oportunidade, porque se não te derem oportunidade, cara, por mais que você tente, se esforce, você não consegue construir um outro caminho. Mas se você tiver oportunidade e uma estrutura familiar para te amparar, para você poder fazer o corre para realizar seus sonhos, eu não tenho dúvida nenhuma que iria se multiplicar João Farias no mundo, Ângelos Canutos no mundo, entendeu? Perfeito. O que tem que dar para a gente é oportunidade. Aí eu quero fazer um parênteses no que você disse, que é só complementar um pouco. Porque todo mundo fala, e é verdade, o país sem educação não vai para lugar nenhum, o país sem educação é um país ignorante, o país sem educação é um país sem futuro. É verdade. Porém, um país sem redistribuição de renda nunca vai ter. Nunca educação. Vai ter. Lógico. Sabe por quê? Ela tem que chegar, né? Tem que chegar o recurso, né? Eu sou exemplo disso e você deve ser também. Eu larguei da escola na 5ª série porque eu precisei trabalhar para ajudar meus pais. Entendeu? Então não é que eu não tinha acesso à escola. Não estou nem discutindo a qualidade do ensino. Tá certo? Que aí é outra discussão. É que se eu quisesse garantir que eu ia ter comida dentro de casa também, eu também precisava trabalhar. Porque o meu pai e minha mãe sozinhos não conseguiam sustentar a família, porque sempre ganharam muito pouco. Então eu fui fazer carreta em feira, eu fui vender sorvete. Com 11 anos eu virei office boy. Saía do Jardim Maria Sampaio e pegava o busão para trabalhar na Barão Tapetininga. João, hoje, como é soltar uma criança com 11 anos para fazer... Não consegue. Não consegue. Hoje? Nunca. Imagina. Primeiro que você vai preso, né? Porque o Estatuto da Criança e Adolescente... prevê que não pode. Não permite abandono isso. De incapaz. Segundo, que você não consegue enxergar hoje, e aí eu acho que tem um lado bom disso, você soltar uma criança de 11 anos para trabalhar da forma que a gente trabalhava no passado. Porque eu pegava o busão, 6 horas da manhã, lotado, ia parar, saia do Maria Sampaio, ia parar lá na Praça Patriarca. Mas eu te falo uma coisa, João. Essa estruturação financeira que a gente proporcionou para nossa família não nos permite fazer isso. Os nossos filhos, da forma como são cuidados hoje e tratados, eu tenho netas, né, também, como são tratados, inviabiliza e eles acabam não tendo essa coragem porque não foi preparado para isso. E a gente não pode se furtar essa realidade porque a gente anda em bons restaurantes, em bons lugares, frequentando bons lugares, que à margem desses bons lugares, nas calçadas, nós encontramos esses caras do passado que foi como você. Essas crianças que são os caras, né? A gente fala assim, os caras de hoje, nós somos os caras de hoje. Mas nós somos aquela criança que a gente tá no restaurante, vem ali com uma flor, com uma caixinha de doce, vende uma toalhinha, vende uma coisa. Ainda existe. Por quê? Porque a gente entende que ainda existem famílias passando pelo que a gente passou na nossa infância. Muitas. Por conta das más políticas públicas e a má distribuição de renda. Isso, por isso que essa criança não vai para a escola, como você falou. Perfeito. Te deu essa volta, né, para trazer essa realidade. É isso. Então, eu acho que naquela discussão que a gente estava falando de explodir a bolha, a gente precisa um dia ter um governo que mude a lógica de entendimento em relação aos recursos financeiros. O nosso problema hoje, eu falo com muita tranquilidade, porque eu vivo a política desde muito jovem acompanhando meus pais, né? Depois eu vivi essa política muito ativo como militante do Partido dos Trabalhadores durante muitos anos. Né? Eu tive a oportunidade de rodar mais de 300 cidades do estado de São Paulo fazendo campanha do Lula em 1989. Quando eu tinha 17 anos, né? A primeira eleição que o Lula disputou para presidente. Então você, mais ou menos na cidade que te despertou a consciência política, com 17 anos. 16, 17 anos. Com os 17 anos eu comecei uma atividade política para valer. Essa consciência política eu já tinha por conta do meu pai e da minha mãe, né? Que fazia esse trabalho. Dessa forma de organizar. É isso. E aí, cara, eu fui ser diretor de eventos da Prefeitura de Santos, eu fui vereador em Araraquara 2 mandatos, fui secretário em Araraquara, fui presidente da Câmara lá, vim para São Paulo ser secretário do Bruno. Sensacional, você sai de São Paulo, do Campo Limpo e vai para Araraquara, no interior. Araraquara, no interior, e me elejo vereador lá. Isso que é o mais impressionante. Porque Fora do seu colégio eleitoral, vamos dizer assim. Completamente, eu não tinha amigo nenhum, não estudei com ninguém lá, não joguei bola com ninguém lá. Foi por pura política, né? E tenho orgulho de dizer que na segunda eleição minha eu fui o segundo vereador mais votado da cidade.
Um Aí forasteiro, presidente entre da aspas. República. Literalmente Realmente um forasteiro, porque era forasteiro. assim que eles me chamavam. Forasteiro, olha. O forasteiro, era assim que eu era chamado. E o mais legal, sabe quem me elegeu lá, mano? O povo do samba, o povo do hip hop, o povo do carnaval, que era o pessoal que eu desenvolvi um trabalho lá na prefeitura. Quebrada é quebrada em todo lugar. É isso, é isso. E o mano que sabe chegar numa quebrada, ele sabe chegar em qualquer quebrada. É exatamente isso. E aí, eu volto para São Paulo e sou convidado para assumir a Secretaria de Esportes já na gestão do Bruno, né, que é um cara que... Que Deus o tenha, né? Deus Tragicamente. o tenha, mas politicamente eu perdi um irmão pro câncer também. Ele era um cara sensacional. E aí, cara, porra, eu falei, caraca, velho, eu sou secretário de São Paulo. Sabe quando vem aquele filme? Foi o que a gente falou aqui. E o que eu disse aqui, diga-se de passagem, é a maior metrópole da América Latina. Isso é de uma importância gigantesca. São Paulo é maior que 151 países. É um negócio maluco. E como é você ter uma secretaria na sua mão? Cara... O moleque que veio da quebrada vendendo doce. Não, mano, no primeiro momento eu falei assim, caramba, eu não acredito que eu tô aqui. Né? O que eu vou fazer, velho? Eu falei, porra... Porque a gente se vê pequeno, né, João? A gente sabe que a gente é competente, que a gente trabalha, a gente luta, a gente tem coragem. Mas quando você vê o tamanho disso... É que aquele lugar não é para nós, ele não foi feito para nós. Ele não foi feito para nós, literalmente. Ele foi feito para os políticos tradicionais. Dos berços. Dos berços. O berços cara que é filho do deputado não sei o quê. Ali não é lugar para nós. A gente chegar ali é furar a bolha, tá? Cara, só que eu falei, pô, eu aprendi uma coisa na vida. Eu não vou fazer tudo que eu queria. Mas eu vou fazer tudo que eu posso. Pô, eu comecei a estabelecer um diálogo com as comunidades para a gente ampliar as escolinhas e as oficinas nos CDCs, né, que é um espaço muito importante que a gente tem na comunidade de lazer. Porque você fez uma faculdade na infância sem saber, vendo dos seus pais. É isso. Você falou, o berço, a política começa lá. É isso, é isso. E aí, cara, implantamos a descentralização dos nossos clubes. Você sabia que o Pacaembu, que agora... é privatizado, era um clube municipal. Ele é privatizado com concessão ou é privatizado definitivamente? Não, é concessão. Concessão, tem um período de uso, 30 anos. Ele era um clube municipal, igual é o Jorge Bruder em Santo Amaro, igual você tem vários na Zona Leste, daqui a pouco eu vou lembrar o nome de um da Leste. Só que o único clube que um pobre não podia entrar, público, era o Pacaembu. Elitizado. Porque para você entrar no Pacaembu, você tinha que ter a carteirinha de sócio do Pacaembu. Se você tivesse a carteirinha... tô tentando lembrar um clube aqui da Zona Leste, cara, nosso. Não deu branco, já vem. Se você tem a carteirinha lá do nosso clube municipal do Jardim Guarani, no Jabaquara, e você estiver na Zona Leste, quiser pegar a piscina daquele clube, você pode. Né? No Pacaembu não podia, porque era um clube onde a piscina, a quadra de tênis, a quadra de futebol de salão, o ginásio, era restrita à burguesia ali do Pacaembu. Por isso que sempre teve aquela resistência da não concessão do Pacaembu. Usurpação. Porque eram os caras que usavam aquilo. Então, no período que eu fui secretário, eu soltei uma norma, cara, isso é muito legal que eu fiz, porque foi sensacional. Primeiro, acabando com essa história de que para entrar na piscina do Pacaembu, você tinha que ter carteirinha do Pacaembu. Então, se o cara tinha carteirinha de qualquer clube municipal, ele ia lá e nadava. E eu criei o fim de semana no Pacaembu. Qual que era a lógica? Fim de semana no Parque Pacaembu. Exatamente isso. A gente locava os ônibus, né, com as pessoas dos clubes municipais da periferia para passar o dia no Pacaembu. Então ele pegava o sabadão e o domingo, ele ia para a piscina do Pacaembu, no meio dos juízes que ficavam lá, no meio dos desembargadores, que lá dos mega empresários. Estabeleceu a igualdade. Aí a gente organizava campeonato entre os clubes no ginásio do Pacaembu, que é uma quadra muito melhor, e o Pacaembu começou a ser utilizado antes da concessão para valer por gente da periferia. Né? Então, Ele é dito como estádio do povo. É isso. Então, essas ações que me deram mais aptidão para continuar. Foi quando, por exemplo, a gente trouxe para São Paulo a Taça das Favelas. Né? Isso é sensacional. E a história da CUFA e da Taça das Favelas, ela é muito legal, porque a CUFA sempre quis trazer a Taça das Favelas para São Paulo e tinha dificuldade. Uma série de problemas.
Sempre tinha um obstáculo que Sempre barrava. tinha um obstáculo. Inviabilizava. Quando eu assumo a secretaria, o Celso Ataíde, junto com o diretor da Globo, que eu estou tentando lembrar. Casado? Não é o Casado, é o. Nossa, cara. Alexandre alguma coisa. Eu tô com... não me lembro, porque eu tenho alguns apagos de memória, estou ficando velho. Me procuram na secretaria e trazem a ideia da Taça das Favelas, com a participação da Globo. Tal. No primeiro momento era um projeto um pouco mais menos ambicioso. E aí o Celso, né? Celso é marrento pra caralho, né? Carioca Negrão é. Negrão é. Esse cara, porque não curto. Tá. Zé Carioca. Zé Carioca, Aí eu falei pra ele assim, pô, Celso, super legal, mas por que ele não faz um negócio maior, cara? A gente tem aqui 48 clubes municipais, 269 CDCs. Ele arregalou. É mesmo? Pô, tudo com estrutura. Campo de grama sintética, mas campos oficiais. Vamos fazer um torneio mais robusto e a final no Pacaembu. Será? Falei, lógico, mano. Vamos pra cima. E aí... Você colocou o fermento no bolo. A Taça das Favelas virou um sucesso. E o que é legal? Eu falo isso sempre. A CUFA entrou em São Paulo por conta da Taça das Favelas. E ela estava em São Paulo no momento mais importante da nossa vida, que foi a pandemia. A pandemia. Então ela teve um papel importante para ajudar as comunidades. Foi uma ação dos... Eu chamo sempre, eu falo para o Celso, dos capacetes brancos. É isso, como se fosse capacete branco. E a CUFA conseguiu literalmente chegar onde o poder público não chegava. Verdade. Né? E ela se consolidou... A tropa foi para o campo de batalha campo mesmo. De batalha. E ela se consolidou como uma das principais entidades hoje de apoio às comunidades em São Paulo. Né? Claro que no Brasil também, porque São Paulo é São Paulo, acaba dando uma notoriedade muito maior. Então essas coisas não têm preço. Né? Eu saio do... E você foi um dos pioneiros para ampliar essa ideia. Você foi o fermento nessa ideia. É isso. Aí eu deixo a Secretaria de Esportes e vou para a Secretaria da Habitação. Aí, cara, eu falei... Que é uma secretaria também super importante. Cara... São Paulo tem um problema de habitação gigante. Monstruosa. Nós temos problemas seríssimos. E um outro adendo ali, muita disputa ideológica na habitação. Porque o grande problema da política hoje é que... E eu aprendi isso na pele. Posso dar meu testemunho aqui que eu conheço. O problema no Brasil hoje não é você ser de direita ou ser de esquerda. Você tem que ser um cara justo, porque se você for justo, você vai ser uma pessoa do bem. Perfeitamente. A palavra justiça, ela é um instrumento muito forte de conscientização, porque justiça é você ser justo é você não sacanear ninguém, ser justo é você não desamparar um amigo, ser justo é você fazer aquilo que é certo, né? Então, eu tenho a palavra justiça não como instrumento da instituição, a justiça que é que vai julgar quem cometeu o crime. Não, eu tenho a palavra justiça... O efeito prático da justiça. No conceito de Jesus. Né? No conceito de Jesus. Jesus foi um homem justo e pregou que as pessoas tinham que ser justas. Então, hoje, para mim, não importa se é de direita ou se é de esquerda, se estiver fazendo bem, tá tudo certo. Tá tudo certo. Até porque hoje, muitas vezes ser de direita é conveniente, muitas vezes ser de esquerda é conveniente. Vamos dar um exemplo aqui super polêmico. Há mais de 20 anos, todo mundo fala que tem que acabar com a Cracolândia. Todo mundo que passou ali, passou com o discurso que tinha que acabar com a Cracolândia. Eu não vou discutir os modos, porque aí você tem acertos e erros, mas eu sou testemunha de que se vem sendo feito um trabalho já há alguns anos para você diminuir o número de usuários de drogas na região da Cracolândia, né, com um combate forte ao tráfico, né, e também se colocando à disposição dos usuários. Pela primeira vez, nós estamos tendo um resultado objetivo, porque você conseguiu diminuir, praticamente zerar aquele espaço que era conhecido como Cracolândia. Aí agora o povo da esquerda vai brigar, querendo saber onde é que está o povo da Cracolândia, por que o povo da Cracolândia não está mais na Cracolândia. É um troço maluco. Por quê? Porque quem fez não foi a esquerda, foi a direita, em tese. Entendo. Foi o Tarcísio, o prefeito. Aí você fala assim, meu Deus do céu, eu não estou entendendo que país é esse que você vive. Então, quer dizer, quando você dá resultado, porque aquilo tinha virado um patrimônio de São Paulo? É isso. É como se fosse isso. Como se fosse o patrimônio de São Paulo. E é umas coisas assim que eu costumo dizer sempre, ó. Claro que você tem no campo da direita
e da extrema-direita, alguns níveis de radicalidade que a gente tem que condenar e combater, porque os caras do mal não querem saber de nós. Né? Eles defendem tese que propaga o nosso extermínio. Nosso extermínio, que eu digo, é das pessoas mais pobres, de não ter cultura e tal. Mas a esquerda também, né, que sempre apareceu para nós como aquela que vai mudar o mundo, infelizmente, os maiores índices de corrupção no Brasil se deu nos governos de esquerda. No governo Lula, no governo Dilma e agora no governo Lula de novo. Perfeitamente. Né? Então, eu acho que essa história, eu sou de esquerda, meu, isso é balela. Se você for um cara do bem, se for um cara justo, você vai ser um cara correto. E a gente precisa fazer com que a juventude de hoje entenda de que ela tem um poder de mudança, de influência na galera, mas infinitamente mais do que você tem, do que você teve no passado, do que eu tenho, né, do que eu tenho no presente. Até porque eles hoje podem transformar o mundo com uma ferramenta, cara, que maluquice, né, velho? Hoje tem poder de comunicação, tem uma poder força de gigante. Comunicação fora do comum. E o que a gente pleiteia, João, eu também sempre falei muito, embora eu tenha as minhas convicções políticas, não partidárias, mas as minhas convicções do que é bom, né, na minha ignorância e também na minha essência, porque eu fui um dos assolados um dia na vida, por esse processo de político, né, de má gestão, que a gente não pede. O cara às vezes entende assim, o cara tá me chamando no processo político, mas para qual lado? A gente tá pedindo para ir para lado nenhum. É isso. É que você se insira no processo político. É isso. O lado não importa. Não importa, é isso aí. E se você vem com esse princípio de justiça, como você acabou de frisar muito bem, a tendência é que melhore cada vez mais. Não tem nenhuma dúvida. Não é para você vir o meio é isso aqui, ó. Esses copos estão alinhados. Esse aqui é o meio. Isso aqui. Não quero que você vá para cá ou para lá. Eu quero que você vá. Porque qual é o objetivo? Né? Qual é o objetivo? Se a gente ficar aqui, ó, linhavando isso aqui, a gente demora muito tempo para chegar lá, zigue-zagueando. A gente tem que ter uma linha reta que é justo, correto, com objetivo. Qual é o objetivo? Hoje, principal que a gente fala aqui hoje nessa entrevista. A importância do jovem no cenário político. E não tenha medo. Porque esse trono não tem dono. É isso. Não tem uma dinastia. Foi a época que a gente enxergava que o poder tinha uma dinastia e que a gente estava fora disso. Eternamente servos. Eternamente servindo a um senhor. Não tem aqui, não tem mais o castelo, o império. A gente não vive... Tem um castelo que a gente tem que pegar o nosso soldo e levar lá pro rei. Não existe isso. A gente também pode ir lá sentar no trono do rei. Esse é nosso. Então, se as pessoas começarem a entender, os jovens sobretudo, porque se a gente vai falar de caras igual da nossa faixa de idade, a gente não vai ver, nem colher. Mas a gente pode deixar um legado que é essa informação de que é possível o jovem chegar lá. E ele deve ir. Porque, como eu falei, essa cadeira vai ficar, em algum momento ela vai ficar vaga. E se não ficar vaga, ela já tem... A concorrência é desleal, porque, como eu falo, eu acordava pela manhã e eu não tive a estrutura de pai dentro de casa. Não sei quem é meu pai. Nunca ouvi, nem conheço. Sou o filho mais velho de 6 irmãos e cada um praticamente de um pai. Cada um de um pai. Então eu tenho meus irmãos por parte de mãe. Que isso também mostra a desestruturação de um lar e a desestruturação da cabeça de uma mulher, que era uma menina que me teve com 17 anos e que sempre acreditou em um sonho de família perfeita. Então vinha uma mulher bonita, jovem, o cara vendia um sonho de uma família perfeita, né? Tinha, vamos dizer, tinha a posse cerebral e emocional da minha mãe, deixava um filho ir embora. Então essa foi a desestruturação. E aí desse ninho sai um cara que revoluciona, no meu pensamento, eu me vejo assim, me enxergo assim como um revolucionário, que só me dei conta da minha propriedade intelectual depois de ter sido massacrado pelas minhas próprias ações. Que é difícil hoje as pessoas entenderem isso. Tudo que eu colhi foi perfeitamente o que eu plantei. Perfeito. E se hoje vivo bem, estou sentado aqui falando com você, também é minha colheita. É isso. Não me tire esse direito dessa minha colheita. Exatamente isso. João, isso se mesmo. tudo que você fez na vida, tudo que o seu irmão fez na vida e hoje você escolhem isso, é porque também há uma colheita aí. A gente falou aqui brincando no início, assina aqui, João, o termo, você fala assim, então eu vou deixar as dívidas. Eu falo assim, numa equação acho que vai sobrar mais. Né? Então é isso. Nessa equação nossa, entre erros e acertos na nossa vida, hoje nós temos uma colheita
que mostra que nós tivemos mais acertos do que erros. Isso, e que é nosso. E o momento que a gente errou por alguma razão, impulsionado por alguma razão, ou até pela fragilidade intelectual de não compreender as causas e efeitos também. Porque tem tanta gente, tanto jovem, que cometem absurdos, vamos dizer assim, começando desde de uma coisa assim, plácida, vamos dizer assim, que quase que fala, não, mas isso aqui não faz mal para ninguém, que é a contravenção penal através das redes sociais e contravenção penal através de uso de dispositivos eletrônicos. Vamos falar assim, literalmente, no grosso modo, o Raul. O Raul é tão criminoso quanto o cara do tráfico, mano. Porque ele tá lesando alguém, tá desenvolvendo uma economia e uma riqueza de uma maneira irregular, trapaceando com o próximo, e que diga-se de passagem, friso bem o que eu tô dizendo aqui. Que as pessoas talvez não entendam, que eu acho que da forma como eu vou colocar agora, acho que vai entender melhor. Não existe no Código Penal proibição. Existe no Código Penal consequências. Matar alguém, pena de tal a tal. Está escrito lá no Código Penal se é proibido matar a pessoa? Não. Matar alguém, pena de tal. Roubo, pena de tal. Furto, pena de tal. Contravenção penal, pena de tal. Não está dizendo, é proibido você cometer contra. Não, nós vivemos num Estado democrático de direito. A Constituição prevê até que você erre, mas que você pague. Perfeito. Por isso. Perfeito. Então o que eu estou comentando aqui com os olhos, fala, pô, mano, você tirou uns dias também, você esteve lá com nós, você está falando um barato desse aí. Eu estou falando para você a realidade, meu mano. Tá aqui 2 caras de quebrada. Que teve ali, ó, no fio. Eu não tive um pai para resgatar e fui, de cabeça. Mas tive um pai lá, celestial, que me tirou e me trouxe para cá. O João teve um pai que distanciou ele dessa realidade para que ele seguisse um outro caminho. E ele seguiu um caminho tão bem que ele entrou nos lugares mais impermeáveis que existe, que é a política, para um cara da nossa origem. É isso. Para nós, como o João bem disse, isso não estava separado pra gente. Isso não era nossa parte nessa sociedade. Isso é, mano, eu costumo sempre conceituar assim, leite com manga não era para os escravos, porque era uma especiaria cara. E inventaram que aquilo fazia mal pro corpo. Então, quer dizer, a especiaria de hoje ter um cargo político de tanta importância e relevância como você teve, era leite com manga para nós. Era leite com manga, é isso. E você foi lá e fez com competência, fez uma vitamina e distribuiu isso para todo mundo. Como foram, João, os seus conflitos, Secretaria de Esporte e Secretaria de Habitação, pela vaidade e pela busca do poder incessantemente, que as pessoas até esquecem, muitos políticos. Ele quer o poder, mas quando o poder está na mão dele, o que ele faz? Não sabe o que fazer, porque ele só queria o cargo. Cara, assim, ó, eu sempre fui casca grossa, né? Porque... A voz já mostra, né, João? Peraí. A voz já grossa, já manda, né, João? Tranquilo, bate-papo e tal. Mas sabe lidar. Quando eu tô com minha razão, e eu sei que quando você tá com a verdade, cara, nada é mais forte que a verdade. Perfeito. Assim como a palavra justiça, ela tem um papel fundamental, a verdade tem outro que é essencial, mano. Você vai ter 2 histórias, mas você vai ter um fato só. Não tem como você ter 2 fatos. É um fato só, com 2 histórias, né? Então, eu sempre fui muito firme quando precisei ser firme. Mas eu sempre fui um cara do diálogo. Quando você é um cara do diálogo e começa a mostrar que é possível construir coletivamente as coisas, aqueles que querem te derrubar começam também a ter dificuldades, né? Porque não adianta você ficar falando mal de alguém que está produzindo questões positivas. Vou dar um exemplo muito objetivo aqui. Nós acabamos de assistir o início da remoção das famílias da favela do Moinho aqui no centro. Uhum. Que eu sou extremamente favorável à remoção. Ninguém quer viver com falta de dignidade. Perfeito. Tá certo? Agora, para fazer, você precisa construir esse movimento, porque as pessoas criaram uma cultura naquele local. Eles estão estabelecidos lá há anos, virou literalmente o espaço de vida. Tem uma história da pessoa vinculada àquele local, mesmo com todas as dificuldades. Uhum. Ângelo, eu removi pelo menos umas 6 áreas de conflito em São Paulo. Vou te dar exemplo de algumas. A famosa favela da Funchal, que você vai se lembrar bem, que é no centro do capital financeiro. Do capital financeiro do país. Tinha uma favela ali. Né? Favela da Funchal. Favela da Funchal. E sempre tentaram... Racionais cantava Funchal, Pedreira e tal, Joanísia.
sempre tentaram remover aquelas famílias e nunca conseguiram, porque as famílias resistiam. Né? Eu, quando era secretário, cara, eu abri um diálogo com a comunidade, fui lá conversar com quem tinha que conversar e falei assim, eu assumo um compromisso aqui. Eu sou da periferia, eu cresci e nasci na periferia, então eu aprendi que a palavra tem um peso muito forte, que o papo reto é papo reto. Vocês saem, mas vocês voltam. Você empregou sua palavra com eles. Vocês voltam, vocês vão sair desta favela aqui, que hoje vocês não têm água, que hoje vocês não têm iluminação, que é tudo gato, e vocês vão voltar para um apartamento digno no metro quadrado mais caro de São Paulo. Vai lá hoje que você vai ver os prédios do Coliseu. Os prédios do Coliseu. Do Coliseu, no coração da Faria Lima. Eu tenho todas as famílias que eram da favela do Funchal, que moravam em barracos, morando nos apartamentos que a prefeitura entregou. A palavra penhorada virou realidade. A mesma coisa as famílias que moravam debaixo do Rodoanel, na Zona Leste. Mais de 1.100 pessoas morando nos barracos. Inclusive teve incêndio, teve gente que morreu. Né? Eu consegui estabelecer um diálogo com eles e falei assim, se vocês deixarem esse local, ali no próximo ao Morumbizinho, você vai identificar. Se vocês deixarem esse local, eu coloco todos vocês no auxílio aluguel e entrego uma unidade habitacional. Mas se vocês não deixarem esse local através do diálogo, eu vou ter que tirar todos vocês aqui à força. E é isso que eu não quero que ocorra. Que é o poder público. Quando o Estado decide colocar a força dele, não tem jeito. Ninguém vence o Estado. Ninguém vence o Estado. Então, o que vocês querem não é uma casa digna? Eu vou a luta não é por dignidade? Eu sou um representante do povo, estou aqui para oferecer dignidade. Mas para oferecer dignidade tem as condições. Claro, né? Não tenho como te dar um apartamento amanhã. O apartamento vai ser construído. Né? Você vai ficar assim aí 2, 3 anos recebendo auxílio aluguel para você pagar teu aluguel em algum lugar até o apartamento ficar pronto. Remover uma favela do Rodoanel sem uma bola de borracha. Na da Funchal, no dia, tinha mais de 400 policiais, porque achavam que ia ter conflito. Porque a expectativa era essa. A única coisa que teve foi um bêbado que saiu da favela gritando, graças a Deus eu vou ter uma casa digna, foi mó barato. Cara, o Caboré, ali na Zona Leste de São Mateus, removemos mais de 700 casas de alvenaria. Já era de alvenaria. Por que nós removemos? Porque o córrego do Aricanduva, quando chovia, tomava de tal forma as casas que as pessoas tinham água quase no teto. Tivemos crianças que morreram. Então, o cara aguentava mais aquela vida de comprar geladeira, de comprar fogão. Então, João, essa providência que as pessoas pedem quando estão no meio ao caos, com água na metade da parede, ela se dá no momento que aparece uma figura como você que sabe das realidades e que sabe que política é dialogar. É isso. Né? Hoje eu vejo muito, acompanho alguns cenários políticos que me causa até uma certa espécie, essa barganha. Só te dou tal coisa, mas se você me der tal coisa. Isso não é o diálogo para mim. Não. Isso não é o diálogo. Agora eu coloco a minha palavra, a condição para que a gente chegue nesse objetivo é que você siga essas regras. É isso. Você seguindo essas regras, eu tenho um prazo para te entregar para cumprir minha palavra. Então isso vai acontecer. Então quando você, vamos dizer, tem cases de sucesso como esse, por que outros, vamos dizer assim, de outros partidos, de outras coligações, olham para o seu projeto, ignoram isso e não fazem? Se é bom, a gente tem que falar. Como Jesus disse, eu fiz um ser humano e o ser humano temou que eu fiz mais. A sua imagem e semelhança. Né? Então, se eu tenho algo bom e bem feito, por que não multiplicar isso? Aí que eu pergunto, por que esse choque? Aí a vaidade de não aceitar que o João fez um excelente trabalho? Também, mas o maior problema não é nem esse, porque tem alguns projetos que eles ficam, porque eles criam uma legitimidade de uma história. Então, por exemplo, a Taça das Favelas, que nós comentamos, é um que já é de São Paulo. Né? Eu criei, cara, o maior programa habitacional da história de São Paulo, junto com o Bruno, que é o programa Pode Entrar. Esse programa já foi responsável por entrega de mais de 30 mil unidades habitacionais em São Paulo. Se você pegar as unidades habitacionais que o programa Pode Entrar, vai entregar ainda na cidade, com o prefeito Ricardo,
e somar as últimas 4 administrações para trás dos prefeitos que passaram, é que eu não estou criticando, Certo. é dado, tá? Certo. É dado concreto. Marta, Haddad, Kassab, José Serra, João Dória. Então a gente já sai aí de uma esquerda para uma direita, então, sai de PT para PSDB. Depois, Isso não é exclusividade de um determinado partido. Depois de PSDB e PMDB, o Ricardo vai entregar mais que o dobro que todos eles entregaram juntos. E eu tenho muito orgulho de dizer que lá está meu DNA. E o Pode Entrar, ele está tendo continuidade. O problema é que aquilo que eu falei antes. Então a sua parcela de contribuição para o povo, independente de partido, são os projetos que você liderou. É isso, os projetos sociais que eu me liderei. Porque quando eu falo para você de que não importa se é de esquerda ou de direita, se você tiver um foco em fazer o bem, você vai fazer o bem com as ferramentas que você tiver. Na política a comparação é inevitável, porque você tem que mostrar o que você fez. Você tem um povo para dar satisfação. Claro. É evidente que eu também tenho minhas convicções políticas. Perfeito. Tá certo? Tenho, né? E se falasse, nossa, suas convicções políticas elas estão hoje baseadas mais à esquerda, mais à direita, eu falo, minhas posições políticas hoje estão baseadas muito ao centro, porque eu acho que é nem tanto o céu, nem tanta terra. Você nunca vai ter... Eu quero seguir esse meio aqui. Não é a tua verdade sozinha para sempre. Às vezes você tem, no caminho que você está, construir... acordos, né? Relações é um processo natural. Então, eu acho assim, o problema é que falta mais gente de bem na política. Por isso que esse recado para a juventude, né? E aí eu incluo os seus filhos, os meus filhos, que tem inclusive a nossa referência. Eu sempre falo para o Gabriel, para a Priscila, para o Joãozinho. O Gabriel, inclusive, está aqui com a gente, né? Jovem Gabriel, empresário de jogadores. Jogou com quem? Jogou com ninguém, né? Fica falando que é jogador. Joguei com meu pai, fala. Joguei com você, pai. Jogou aonde? Joguei com meu pai, no Pacaembu. Nem me lembro desse dia que a gente tomou uma surra, eu tava lá. Vladimir parecia que tinha 20 anos. Eu nunca vi um cara... Zenon. Nossa, sério? Zenon, 70 anos, fez um golaço nas nossas costas, tá louco. Meu Deus do céu, Viola. Nossa, olha, Rogério, lembra? Lembro. Pô, os caras corriam, pareciam uns meninos, cara. Muito fácil, né? Muito fácil. Não, corria a gente é bobo, né? Quem corria a bola corria. Os caras só não tá mais comigo. Só tava... E a gente que nem... Até o Kevin jogou com a gente na época, né? Nossa, mano, correndo, catando papel na ventania no meio daqueles velhos. Mano, sensacional. Mas é isso. A gente precisa colocar mais gente de bem, cara. Porque e aqui, ó, o que tá aí é retrato da sociedade. Ninguém pode reclamar do que está aí, reclamar assim, sempre tem que reclamar, mas não dizer que não nos representa, porque representa, porque foi nós que colocamos os políticos que estão aí. O Brasil é um país democrático, eleições livres, né? É verdade que o povo é muito manipulado, mas isso é outra discussão. Né? Porque quem colocou os políticos, seja de direita, seja de esquerda, que estão aí, é a população. Então, se ela não entender que ela tem um poder, inclusive, de cobrar, de se mobilizar para questionar e exigir que esses caras cumpram seus compromissos políticos, vai continuar do jeito que está. Eu não desacredito da política, porque eu acho que a política ela é transformadora na história da humanidade, não é na história do Brasil. A política é a única ferramenta de transformação que você tem no mundo. É através da política. Ela estabelece tudo, né? Então você precisa se apossar dela. Mas eu acho que o Brasil, infelizmente, hoje, a política, por uma questão, inclusive, de consciência e de interesse de quem manda, está se distanciando cada vez mais das pessoas. Exatamente. Está criando ranço. Criando ranço, cara. Porque se você põe uma camiseta vermelha, você é petista, lulista. Se você põe uma camisa amarela, você é bolsonarista. E se você é bolsonarista, você é meu inimigo. Se você é petista, você é meu inimigo. E aí não se discute mais projeto no Brasil. Você pegar os políticos aí nos últimos 3 anos, só se fala de golpe. Só se fala de Bolsonaro ou de Lula. Porra, cara, tá bom, tudo certo, mas e aí a economia? Quando é que nós vamos distribuir dinheiro para o povo? Quando é que a gente vai mudar? Qual é a mudança disso aí? É o mesmo do mesmo desde a pandemia? Então, cara, só muda o nome, então muda o conceito. Esse aqui é um pouco mais social, o outro ali... Cara, o problema é o seguinte, o Brasil continua sendo um país onde tem muito pobre,
Muito pobre e pouco rico. Muito. E pouco rico. Então significa que tem gente que tem muito dinheiro, enquanto pouca gente com muito dinheiro e muita gente sem dinheiro. Então nenhum país vai crescer como cresce a China, como já cresceu os Estados Unidos, com uma alta concentração de renda dessa. Se você não tiver mais dinheiro circulando, se você não tiver mais oportunidade de emprego, se você não tiver mais oportunidade de acesso ao mercado, à educação, à cultura, você vai continuar sendo um país pobre em todos os aspectos, né? Porque você só vai conseguir, que aquilo que eu falei no começo, só vai conseguir fazer uma criança ficar na escola se ela chegar na casa dela e tiver um prato de comida para ela comer. O desenvolvimento humano, ele vai em dois caminhos, né? É lógico que a nutrição, que é o desenvolvimento físico, até para o seu cérebro funcionar, para o seu corpo estar perfeito, e o desenvolvimento intelectual. Perfeito. Que o desenvolvimento intelectual ele começa com cultura, educação e lazer. É isso. Olha o impacto que tem. Qual a proporção entre um jovem... vamos falar, a gente falou muito do Pacaembu, então naquelas regiões ali. Jardins, né? Pacaembu, Ibirapuera, e um jovem lá do extremo leste. Vou falar do meu extremo e vou falar do seu extremo. Extremo leste e extremo sul. Qualidade de alimentação. Então, desenvolvimento humano já... O índice de desenvolvimento já impactou pela inanição, vamos dizer, pela alimentação. E o desenvolvimento intelectual? Tem muita gente que acha que teatro é coisa de rico. É isso. Hoje eu trabalho no cinema e vejo como é transformador assistir uma peça. Como você sai com o senso crítico apurado. Então, quer dizer, o seu desenvolvimento intelectual, o seu cérebro cria conexões que você começa a romper barreiras a partir do momento que você assistiu um documentário. A gente participa muito de documentário, a partir do momento que a gente tem a informação dentro da própria rede social hoje para você falar assim, o cara é analfabeto. Não, ele não é analfabeto. Ele pode ser analfabeto numa escrita na concordância na gramatical, na parte gramatical. Mas de leitura ele já sabe ler, porque todo mundo hoje, a criança já está com um iPad na mão, está lendo. Obrigatoriamente você tem que ler. Você vê vídeos, você interpreta, mas aí vai um outro contraponto. Do que você está se alimentando de um smartphone que está na sua mão? Do que você está se alimentando? Putz, cara, aí você trouxe um negócio que eu queria deixar registrado aqui, que é o sistema e como ele funciona. No próximo final de semana, vai ter a virada cultural, 24 e 25 de maio. E aí fica um discurso, que é um discurso antigo, não é desse governo, tá certo? Já é de governos anteriores, eu não estou aqui fazendo nenhuma crítica ao governo do Ricardo em relação a isso, não. Eu estou fazendo uma constatação em relação a como o sistema funciona. Histórica. Você pega a grade de artistas que vão tocar na virada cultural, e aí a grade de locais onde vai ter essas apresentações, e você vai verificar que na periferia, a única coisa que se oferta para a periferia é o funk, é o sertanejo e é o forró. Pode pegar os palcos, todos os palcos da periferia é o MC. Eu te faço uma pergunta, Canuto. Por que além do MC, vamos falar um MC qualquer aqui, que vai tocar lá na Parada de Taipas, e o outro MC que vai tocar lá em Guaianazes, não tem junto com eles uma orquestra sinfônica da cidade de São Paulo? Uma outra oferta cultural. Por que para nós tem que ser só aquele popular? O mesmo do mesmo. O mesmo do mesmo, entendeu? Que é o que a gente tem acesso, porque ninguém tem um acesso a um teatro municipal para vir assistir uma ópera, né? Sala São Paulo parece que é só para elite. É para elite. Por que a cultura que se diz da elite não chega até a periferia de São Paulo, se o poder público pode fazer? Você está gastando milhões com a virada. Por que não pulverizar os eventos que acontecem dentro da Sala São Paulo e adaptar em outros lugares? Nos céus, por exemplo. É isso. É que estão mais próximos. É exatamente isso. Então, o sistema ele não é capaz de permitir brecha. Por quê? Se tem alguém com uma concepção diferente, né? O cara vai pegar um negócio desse e vai falar, pô, na virada cultural eu vou levar uma peça de teatro junto com um show de um cantor famoso. Então é o cantor que mobiliza, beleza. Vou então, usar a demanda dele para ofertar algo.
Porque Diferente. eu entendo que às vezes fala assim, poxa, eu vou montar lá, mas não vai ter público. É isso. Mas esse ano não vai ter, no outro vai ter um público melhor, e no último ano vai estourar, porque você lembra? Ninguém acreditava, mas a gente acreditou. E você oferecer cultura não está ligado à quantidade, A né? quantidade. Está ligado à qualidade. Você não tem que ofertar algo para garantir que tenha 50 mil pessoas lá para assistir. Que a absorção vai ser do interessado. O problema é que os governos, como sempre, nessa hora, eles trabalham com números. Então, o que eles querem falar? Olha, a maior virada cultural da história de São Paulo. Ele tem medo de, por exemplo, estar lá um palco montado e ter uma pessoa só, não é? Até porque a mídia ajuda nisso. A mídia critica, fala, nossa, a virada cultural em tal lugar tinha apenas 1.000 pessoas. E aí os adversários do prefeito vão usar aquilo para... Então, você percebe essa lógica? É uma agressão. Né? O sistema, cara, ele funciona direitinho. Parece algoritmos humanos. Eu não posso fazer uma virada cultural de qualidade porque eu preciso garantir quantidade. Então eu vou mandar para a Zona Leste o MC Kevinho, né? E vou mandar a Simone Mendes, que eu tenho certeza que vai dar 50 mil pessoas. Vou colocar no Engabaú Belo. E aí eu tenho uma boa tiragem para, no futuro, usufruir disso. É isso. Entendeu? Do ponto de vista de amadurecimento, porque virada cultural, é um negócio de você levar cultura. Né? Cultura não se resume a espetáculos musicais de artistas populares. Né? Você tem que ter essa imersão. Por que não tem? Porque não interessa, porque os números não vão ser aqueles que precisam para dizer que teve o maior evento. Então, isso é um problema muito sério da política. Né? Ela vive de falsos resultados. E é preciso ter coragem para enfrentar isso. Mano, tem que ter coragem. Tem que ter peito. Entendeu? Vou fazer e vou transformar. É isso. E aí... Talvez no meu mandato ainda não tenha surtido efeito, mas se alguém der sequência, vai sentir, surtir efeito. E só para ficar claro aqui, eu não sou candidato a nada. Né? Eu já dei a minha contribuição, foram aí 30, 35 anos à disposição da política. Eu estou mais dedicado à iniciativa privada, a cuidar da minha esposa maravilhosa, até porque você sabe como é que você não cuidar, né? E a vida já tá mais curta, né? A gente já passou da metade, né, João? A gente já passou da metade. A gente não comemora mais aniversário, a gente passa por ele. Passa por ele, é verdade, João. Então, eu tô querendo deixar aqui só meu testemunho só, entendeu? E fica legal a gente constatar, deixar bem constado isso, João, porque ao contrário do que as pessoas falam, nós não estamos em ano eletivo. É isso aí. O João não está aqui em razão de eleição alguma. O João está aqui pelo seu legado, por ser um mano de quebrada, por ter aceito um convite meu, que sou um mano de quebrada, um cara que respeita a minha história e que tem reciprocidade na nossa história e que a gente veio trazer a informação que poucas as pessoas trazem, e sobretudo até agora acho que eu não vi nenhum podcast falar sobre isso, da importância de inserir o jovem no cenário político. Não é no lado direito ou esquerdo nem nada. É que você conheça, entenda e se atreva a entrar e te conscientizar que o trono, que é herdado por diversas dinastias, ele também é seu espaço. Você pode ocupá-lo e fazer a diferença a partir da sua história, do seu sofrimento. Porque o João, a diferença que ele fez, provando aqui que o diálogo no programa de habitação que ele fez, transformando favelas ou péssimas moradias e lugares até que, vamos dizer assim, feios de se ver, porque é trágico e é ruim de ver, isso é uma agressão aos nossos olhos, transformar isso em política com dignidade, que é o que você verbalizou bem aqui. Isso é o nosso berço. Palavra, mano. É isso, mano. Você deu a palavra pra quebrada, pra comunidade, a comunidade olhou no seu olho e falou, beleza, mano. É isso aí. E você devolveu isso. É isso. E é esse cara que tá aqui hoje, não é o político. É o mano que mostra que política é diálogo, política é palavra, e a política começou lá no seu berço. Quando seu pai e sua mãe organizavam lá o início do Campo Limpo, vamos dizer assim. É isso mesmo. O início. Eu até brinco, porque na campanha eleitoral... o Boulos tinha uma disputa para ver quem era da periferia. Era o Ricardo, Parque Santo Antônio, legal, e o Boulos, Campo Limpo. Mas eu fiz uma brincadeira uma vez. Se o Boulos é do Campo Limpo, ele é o boy da quebrada, porque ele chegou aqui já com 19 anos, já tinha asfalto, já tinha água, já tinha luz, né? É mais seguro do que era no passado. Eu sou do Campo Limpo raiz, mano. E aí eu te digo aqui, não advogando na causa do Boulos, até porque eu não tenho procuração com ele, mas é um grande amigo, como tenho amizade contigo, tenho amizade com ele, tenho amizade com
o Claudinho Silva, que esteve aqui conosco. O Claudinho era minha quebrada. Sensacional. Teve aqui, enfrentou uma batalha tremenda na segurança pública como ouvidor. Preto, periférico e ouvidor, e batendo de frente com o sistema. Não bateu de frente com a polícia, não bateu de frente com o governador e não bateu de frente com o secretário de segurança pública. Claudinho bateu de frente com a covardia de péssimos profissionais que representavam o Estado, representavam lá o governador, o secretário e tudo, fazendo o trabalho errado, tratando a nossa população de maneira errada. E, sobretudo, o segurança pública, quando trata a população de maneira errada, ele segue uma linha muito tênue, muito ali, o fio da navalha. Ele acaba cometendo um crime. Ou seja, de abuso de autoridade, ou tirando a vida de alguém, ou lesão corporal. Então, é muito delicado ser um agente da segurança pública. E ouvidor, então, para poder mediar isso e os conflitos e organizar, regulamentar isso e cobrar das autoridades providências, não é fácil. Não é fácil. Então, falando aqui, eu já tive já em eventos com o Boulos, já levei MCs para entender suas ideias, que é o que eu falei, eu não estou levando para o Boulos, não estou levando para o Ricardo Nunes, até fiz uma crítica e gostaria de fazer uma pergunta para você com base nessa crítica que eu fiz nas minhas redes sociais esses dias. Eu trago o jovem para conhecer a política. Vem, mano. É isso aí. Ô, Ângelo, não gostei desse cara. Legal, você teve um ponto de vista, mas você tá dentro do processo. Perfeito. Não quero que você vá e se apaixone pelo cara, que você seja influenciado pela convicção que eu tenho por ele. Eu quero que você vá lá e desenvolva o seu senso crítico, mas que você não vire as costas para essa realidade. E aí, falando do que eu havia dito, falaria de uma dúvida que eu tenho, e porque li jornais, e eu aprendi com um amigo meu dentro do sistema, um intelectual dentro do sistema estrangeiro. Ele falou assim: Ângelo, pior do que você não ler um jornal é você ler um jornal. Eu fiquei raciocinando, falei, fui tentar entender. Pior do que não ler um jornal é ler um jornal. Aí eu falei, me explica isso. Porque você fica sugestionado àquela opinião. Isso aí. Então, se você tiver que ler... Leia vários. Leia vários. É isso aí. Ou, se você for para ler um, não lê. Perfeito. Aí eu falei, cara, sensacional essa reflexão. Então, eu tenho que colher opiniões, eu tenho que ler, formar minha convicção a partir de diversas outras informações. O direito de resposta, até, inclusive. Um falou de um, outro falou do outro, e eu sigo o meu caminho. Então, o que eu tiro desse apanhado? E aí, li algumas matérias a respeito da Guarda Metropolitana ser armada de... Ela acho que agora, não sei se o processo já de transformação de polícia, ao invés de guarda municipal, uma polícia municipal, né, porque aí dá uma abrangência maior, porque dá poder de polícia para as guardas municipais, e, sobretudo, ter que armá-las de fuzis, sendo que ela tem uma atribuição, vamos dizer, prioritária, cuidar da população do município, mas sobretudo das escolas, dos patrimônios municipais, que é habitado por pessoas e que também ficam vulneráveis às ações criminosas e precisa ter segurança pública, mas há necessidade de um fuzil e, sobretudo, na matéria, não sei se foi sensacionalista ou pontual, dizer que a guarda será armada e em combate aos bailes funks periféricos. E aí eu volto na história, o Ricardo Nunes esteve nas maiores produtoras de funks de São Paulo. E ali foi uma boa sacada, vamos dizer assim, de busca de voto, que de repente é uma demanda que ele não tinha, porque os MCs, o público do funk, enxergava a política avesso, e enxerga até hoje. Mas ele permeou naquela parte ali, e aí ele se consolida em mais um novo mandato, e aí as providências começam a vir, vamos dizer assim, que pela propagação das matérias, que contra o movimento. É uma verdade essa, por exemplo, eu faço virada cultural e promovo a virada cultural, sobretudo com baile funk e só entretenimento de música nas quebradas. Mas quando não é promovido pela virada cultural, é promovido pelas associações de bairros ou pelos movimentos dos jovens, né, nas quebradas, nos pancadões, isso é mal visto. Ele é bem visto quando é virada cultural e é mal visto quando é promovido pela iniciativa privada ou própria das pessoas locais. Qual a diferença nisso? E realmente vai existir essa ação? Eu sei que você está fora do momento político, não trabalha nessa área, mas é um cara
extremamente informado e tem suas convicções. O que será que vai acontecer, João, daqui para frente? Cara, eu não sei, até porque eu estou um afastado, mas eu te dou a minha opinião. Eu acho que nós temos um problema objetivo com o pancadão. O pancadão, ele não respeita, literalmente, as pessoas da comunidade que no direito final de ir e vir e lei do silêncio, isso é verdade. Não tem que se furtar disso. De poder descansar no fim de semana, porque tem que trabalhar na segunda. Perfeito. E aí tá errado. Perfeito. Agora, como é que você faz para resolver? Você vai com a polícia lá dando porrada em todo mundo? Não. Aquele diálogo que você falou, como é que eu vou tirar a população daqui se eu não tiver diálogo? Todo mundo sabe quem faz o pancadão. Perfeito. Assim como todo mundo sabe que é o traficante do bairro, todo mundo sabe quem manda em lugar tal. Não tem... Por exemplo, primeiro é o seguinte, se a polícia quisesse prender todos os bandidos de São Paulo, prenderia porque ela sabe exatamente qual é. Exatamente. Agora, a própria polícia foi criada para manter o sistema, porque você falar para um policial que vai ganhar R$4.000 por mês, que ele vai entrar numa comunidade, trocar tiro com um criminoso, ele corre de perder a vida dele, mas se ele for lá passar toda semana e pegar 5 contos com um cara, tá tudo certo, o que ele vai fazer? Ele vai catar os 5 contos, pô. Porque é mais do que o que ele ganha por mês. Muito mais. Então, a própria história da segurança pública é um buraco muito mais embaixo. Agora, vamos voltar especificamente sobre o pancadão. O que é que eu acho que você tem que ter lazer para a rapaziada, para os jovens na periferia no final de semana. Para a galera que gosta de fazer pancadão. A comunidade fica largada, ela se reinventa. Pô, tá tudo certo. Agora, pô, será que é possível, cara, você fazer isso respeitando o ir e vir dos outros moradores do bairro? É possível você fazer isso sem extrapolar no horário? O problema dos pancadões hoje em São Paulo é que eles começam 7 da noite e vão terminar 6 horas da manhã. No outro dia. Né? Então, eu acho que assim, ó, temos que entender isso. Eu não sei qual que é a opinião do prefeito em relação à continuidade das ações contra os pancadões, mas eu acho que não pode ser do jeito que é, irmão, porque do jeito que ele perde todo o sentido da diversão e do lazer, entendeu? Porque ele vira um espaço, muitas vezes, infelizmente, para prostituição, para o consumo exagerado de droga, para ostentação, que é outro problema. O maior consumo exagerado de drogas, João, que a gente pode frisar muito bem aqui, combo de cachaça. Pô, então, essa é a pior. E as pessoas fecham os olhos. Tá todo mundo procurando, vamos dizer assim, cara, não nos interpretem mal, por favor. Aqui é um papo intelectual de quebrada. Os caras estão procurando um monte de pino, ou um pino no bolso de alguém, para incriminar, para dar uma cana, ou para justificar a sua ação, sendo que o copo tá transbordando de droga também. É isso. É uísque com energético, é vodka com energético, é uma mistura é giga, João, mistura... João, eu não bebo no final de semana, bebo socialmente dentro da minha casa, vou em algum evento que eu bebo, mas eu tenho saber também, enquanto sociedade, colocar limites para mim. Porque isso a oferta tá ali, é legalizado. É isso. Mas, e outra coisa que eu friso, que eu vou te dizer agora, João, falei até num podcast outro dia sobre cannabis, da cultura canabidiana, né? Eu, na prisão, na segunda-feira, terça-feira, chegavam os presos do final de semana. Que é uma logística. Tem gente sendo presa, gente sendo solta diariamente, é uma logística. E aí na segunda-feira, terça-feira, chegavam os presos do final de semana. Nunca chegou um maconheiro que tivesse matado alguém, atropelado alguém ou feito alguma coisa ruim para alguém que não com a sua saúde, fumando o seu baseado. Mas chegava todo final de semana, toda semana, início de semana, alguém envolvido com cachaça que num churrasco perdeu a cabeça, esfaqueou, matou, achou que a mulher estava traindo ou coisa do tipo, ou pegou o carro, decepção amorosa, ou um dia de caos, dia de fúria porque saiu do trabalho num happy hour, bebeu e atropelou e matou alguém. A cachaça está 99% vinculada aos principais acidentes, vamos dizer, ou incidentes, ou causas de morte de pessoas, que também superpopulacionam as prisões. Se você colocar um conflito entre o maconheiro e entre o cachaceiro é recordista em tragédias. E esse recorde recolhe impostos e impostos. E fomentam uma cadeia gigantesca desse sistema que massacra as pessoas.
Eu acho que eu estou equivocado Não, nesse pensamento, Você João? não está equivocado em hipótese nenhuma. Eu acho que tem estudos, inclusive, que provam que os efeitos da maconha no cérebro são diferentes dos efeitos do álcool no cérebro. Né? Assim como os efeitos da cocaína, das drogas sintéticas e tal. Eu acho que a gente vive no mundo da hipocrisia, tá certo? Perfeito. Porque quando você fala em droga e proibição de droga, a primeira droga que tinha que ser proibida era o álcool, porque o álcool, infelizmente hoje, ele está ligado diretamente a ações violentas nas nossas comunidades, nas periferias, porque é o pai que trabalha como servente de pedreiro, como pedreiro, mas que é viciado em cachaça, ele chega em casa, ele primeiro passa no boteco, bebe o álcool, aí vai para casa, acaba tendo atitude violenta, espanca a mulher, enfim. Então, E aí ele busca a droga mais forte. vai buscar droga porque é um processo, a porta para outras drogas isso, é a cachaça. É isso. Agora, eu sou favorável, excetuando-se a questão medicinal, que eu acho que o cannabis tem um papel fundamental. Nisso. Eu sou favorável à proibição de todas as drogas, não é liberação de algumas. Perfeitamente. Entendeu, Ângelo? Eu sou favorável à proibição de todas, a começar pela bebida alcoólica, que é a porta de entrada para todo mundo. Que impacto causaria? Porque os caras falam, pô, mas da onde agora a gente vai tirar a receita? Porque se acostuma, vamos dizer assim, o governo se acostuma com a vida fácil dos recursos dos impostos da cachaça. Então, quer dizer, se eu recolho, é lícito. Se eu não recolho, é ilícito. Então, vamos dizer assim, se hoje, João, parasse de vender lei seca, proibição, ela ia aumentar o comércio... Comércio ilegal. Ilegal. Fomentar. Contrabando de vinda de outros países. Não vou falar o nome de um país para não falar que a gente está com preconceito do país. Não, mas uma fronteira mais frágil, vamos dizer. Perfeito. Então, quer dizer, eu alimento, eu soluciono um problema, mas gera um outro problema. Como seria uma política de resolver um problema sem gerar novos problemas? Eu acho que toda ação tem efeito colateral. Não tem jeito. Né? Agora, o mundo se reorganiza. Obrigatoriamente, de um jeito ou de outro. E aqui a gente tem... No primeiro momento vai impactar, mas depois... Nós temos uma série de exemplos que nós podemos dar de reorganização, inclusive do mundo do crime. Né? Perfeito. Como é que ele funcionava no passado, como é que ele funciona hoje. Enfim, os governos é a mesma coisa. Ele foi aperfeiçoado porque ao ponto que a proporção do abandono aperfeiçoou o crime. É isso. Então, eu acho que o governo... ele tem outros mecanismos que possa garantir a arrecadação, que a questão da bebida alcoólica é muito significativo. Vamos pegar o cigarro. O cigarro hoje, em pese ele ser liberado, eu sou fumante, né, infelizmente, eu costumo dizer, né, mas é muito difícil parar com esse vício. Você hoje já tem uma série de restrições em relação ao cigarro. Você, por exemplo, não vê mais propaganda de cigarro na TV. Você não vê mais nos principais eventos esportivos. Porque é tudo proibido. Nas padarias também, aqueles layouts gigantescos que também já sumiram. Os cigarros vêm com aquelas imagens super feias, né? Impactantes. Aí o que... Que é a logística reversa, né? Eu faço mal, mas eu estou te avisando. E o que fizeram? Com certeza as grandes distribuidoras de cigarro estão por trás disso. Criaram o tal do vape. Que é infinitamente mais viciante, infinitamente mais nocivo, e é o momento da galera nova. Eu brigo com meus filhos, com o Gabriel, com o Joãozinho, com a Priscila. Eu tô com a minha esposa passando maus bocados para se libertar dele, porque ele veio bonito, elegante, cheiroso. É isso. Você usa ele em qualquer lugar. Ele veio disfarçado. Você usa em qualquer lugar. Você está dentro do restaurante. O cigarro não. Dentro do carro, eu não suporto o cheiro de cigarro. Se entrasse no meu carro e fumasse, alguém fumou dentro do meu carro. Então a minha mulher com o vapor, e outra, ela sempre tentando me preservar muito, ela sempre foi ali, vaporizou longe de mim, ou em casa. Eu percebia que minha mulher ia muito no closet assim, que a gente fica. Aí eu entrava no closet para me trocar, eu via que o vaporzinho dela estava escondido, mas em respeito a mim, a minha opinião. Mas ela é democrática, ela tem o direito dela. Mas eu sempre falava assim, Preta, isso vai te fazer mal. Preta, poxa, eu não quero te visitar num leito de hospital. Para pensar lá na frente. Né? Tudo bem, eu perdi um irmão que comia super bem, se alimentava super bem, não era da noite, nunca bebeu. Meu irmão, o câncer de repente veio, tomou conta, levou meu irmão com 43 anos. Não é a máxima, mas a gente tem que fazer a nossa parte também. Claro. Nunca quebrei, nunca escondi, nunca xinguei nem nada. Eu sempre tratei ela com dignidade, dizendo assim, Preta, isso vai fazer mal.
E um dia no carnaval ela estava tentando reduzir, então ela estava usando mais espaçadamente. A gente foi pro carnaval, ficamos ali em Santos, ali, que a gente tem um apartamento lá. Aí fomos na praia, encontramos vários amigos ali, e aquela tarde muito bem descontraída, né, bate-papo, ela fumou vapor assim, sabe? Muito feliz, então, a dar com pau, cara. Chegou a noite, essa mulher ficou mal. Não era falta de ar, mas era a vontade de sair correndo. É isso, cara. Sabe? Ela tava dando desespero nela, uma crise de ansiedade, coisa e tal. Foi o uso excessivo naquele dia. Daí eu sentei e falei, viu? Como faz mal? Eu tive que acalmá-la. Os meus filhos, eles acordam. Primeira coisa que eles fazem é pôr o vape na boca, porque é aquele negócio muito fácil. E ele tem um poder viciante, mas infinitamente maior do que a maconha, do que o cigarro, né? Então, este é o problema. Eu costumo dizer o seguinte, a gente pode chegar um dia numa sociedade onde você vai ter as drogas liberadas, o Brasil ter as drogas liberadas, podemos. Mas primeiro o país precisa estar preparado para isso. O Brasil não está preparado. Nós temos outras prioridades. Muitas outras. Não está preparado para você dizer que a droga no Brasil está liberada. A saúde pública já é precária de forma natural. Natural. Repito, excetuando-se os tratamentos medicinais, que a cannabis tem um papel fundamental para isso. Fundamental. Comprovadamente. Agora, a liberação das drogas no Brasil, eu sou radicalmente contra, pelo contrário, eu acho que tinha que ser mais rigoroso e alcançar o álcool, que você tem razão, os acidentes de carro, os acidentes domésticos, né, violência doméstica, está muito vinculada ao alcoolismo. Né, e a minha esposa sabe muito bem que ela tem um instituto que trata de mulheres vítimas de violência, né, que é muito legal. Depois pedir para você lá procurar no Instagram, que é Instituto Um Novo Olhar. Ela faz recuperação facial das mulheres que passam por violência doméstica, enfim, de uma forma voluntária. Como é o nome? Instituto Um Novo Olhar. Instituto Um Novo Olhar. Vale a pena. Na direção, vamos colocar isso, vale vamos a pena bem, pedir para o pessoal colocar. Que é um trabalho muito legal. E ela sabe, como ninguém, as mulheres que ela teve que atender já ao longo desde a criação do Instituto, que já tem mais de 5 anos, né? O que culminou a mulher ter sido violentada e agredida daquela forma. A maioria, né, amor, que está aqui com a gente, a Carla, foi agressão doméstica por conta do álcool, né? O pai bebeu, ficou alterado e aí faca, tiro, tem de tudo. É um negócio impressionante. Bem forte. Lá no Instagram tem parabéns pelo trabalho. Depoimentos. É muito forte. Então, acho que tinha que ser mais rigoroso. A gente pode pensar um dia em ter um país onde as drogas sejam vendidas de forma controlada? Nós podemos, mas antes disso a gente precisa resolver o problema da educação, a gente precisa resolver o problema da falta de distribuição de renda, né? A gente precisa estar num patamar onde o nível de capacidade intelectual do nosso povo pobre consiga não se prejudicar com o tamanho. Isso é igual à liberação dos jogos. O que está acontecendo com o nosso povo pobre? O cara está ficando mais pobre ainda, porque ele vê aqueles comerciais com os grandes influencers, o Canuto, ele fala, eu vou ficar rico igual esse cara. Uma ilusão, né? Mano. Aí ele tem lá o salário dele, que já não dá para pagar as contas de casa, ele vai lá e faz uma aposta no celular. Uma fezinha, vou conseguir. E eu digo, o que você falou agora é forte pra caramba, João. E eu complemento assim, é quase que incontrolável, porque o smartphone tá no seu bolso. Tá no momento que você tá no banheiro, tá no momento que você, no intervalo do seu trabalho, no intervalo da escola, em todo momento a oferta tá no seu bolso. Isso, cara. Você não precisa se deslocar para ir para um determinado lugar. Tá no seu bolso. É isso. Eu acho assim que, preservando um pensamento, vê se eu tô equivocado, como você legisla também, porque o secretário também legisla, porque passa ideias para os legisladores com base nos problemas que você detecta. Então eu digo assim que seria o momento da liberação dos cassinos no Brasil, no nosso país, para você combater o jogo eletrônico, quer dizer, vamos respeitar a democracia. Eu quero esse espaço, eu quero jogar, eu quero ter o direito de jogar, então tudo bem, então você vai ter o direito de jogar. É um cassino. Eu sou favorável. Então, para você entrar dentro do cassino, você tem que ter cacife. É isso. Não ter acesso ao jogo eletrônico, você tem acesso ao cassino. É isso. Porque aí você está indo com as suas pernas, é a sua escolha, e você tem condições de bancar a sua ida e permanência dentro de um cassino? Eu sou extremamente favorável, até porque ele, do ponto de vista econômico, o cassino, tá? Físico, como você está falando,
ele traz benefícios econômicos para o país sem precedentes, Sem principalmente no que diz respeito à geração de emprego. Exemplos, Las Vegas e outros lugares que a gente sabe. A maioria dos países, principalmente fora da América Latina, tem cassinos. E aí seria uma forma de coibir, de poder proibir, eu acho que sem tirar o direito? Você vai diminuir bastante. Agora, mesmo assim, o que eu acho que precisa, Canuto, é você criar mecanismos de controle nas bets. Aí vão ter pessoas que vão falar pra gente assim, pô, mas aí quer tirar o acesso do pobre ao jogo? Não, então, mas aí não tira. Você tem que criar mecanismo de controle. Vou dar um exemplo bobo aqui. O governo poderia obrigar que todas as bets, o cara só pode jogar primeiro se você tiver o cadastro físico da pessoa com as informações detalhadas. Não ser beneficiário de planos... De plano de Bolsa Família, de programas do governo de assistência social. Colocou o CPF lá restrito, não abre. E que tem um bloqueio de quanto o cara pode gastar. O cara gastou R$2.000, alguém que ganha... colocou aqui que ganha 3, 4, ele não vai poder jogar de novo. Mas aí nós estamos falando, João, de faturamento, da questão de quantidade monetária e a saúde mental. Tá, e aí, agora que dá? Agora que é a paulada no coco. O problema é o seguinte, o vício é o vício, né, vício cara? é o vício. Vício é o vício. Você falou muito bem do cigarro, você enfrenta um puta de um obstáculo. Eu falo da minha esposa que enfrenta um puta de obstáculo. Cara, você não sai de um vício sem ajuda. Eu acho que, por incrível que pareça, olha o ponto que nós estamos chegando no Brasil. Nós vamos precisar criar, né, centros de saúde, ampliar os centros de saúde para acompanhamento de pessoas com vícios em jogos. Porque você já tem os centros de saúde para acompanhamento psiquiátrico, para mulher vítima de violência, Alcoólicos Anônimos. Nós vamos ter que ampliar para pessoas viciadas em jogos, porque o nível de vício está de tal tamanho, que esses caras estão ficando... Eles gastam fortunas com propaganda. Fortunas. João, eu já recebi proposta de R$1 milhão. Não, mano. 200 antecipado. A demanda que me mandaram. 4 semanas, 250 mil antecipados, para eu fazer a postagem. Acho que eram todo dia um stories e um feed na minha página por semana. Que loucura, cara. Falando sobre o jogo, isso, aquilo, outro. Eu olhei, surreal. Eu parei para falar, assim, me singularizei. Parei ali e falei, peraí, minhas contas. Relação custo-benefício. Puta que pariu. Fora de sério isso. Tô dentro no primeiro momento que você pensa. Pô, aí eu pego e falo assim, mas peraí, quem sou eu? O que eu propago? Quais as minhas ideias? Falei assim, o impacto que isso vai causar. Olha a consciência que eu tive. Porque eu fui um cara que até então vivi da vida louca. É isso. E esse impacto, onde fosse bater, pra gente não existia essa consciência. Mas causas e efeitos e vendo o meu semelhante, eu sempre falei o seguinte, mano, eu era bigode, fazer um bagulho e fazia, e sempre disse a molecada na cadeia, isso não é certo. Entre o catador de celular e o que pegou o banco, tem uma diferença de proceder e de respeito. Mano, não me iguala. Mas o resultado prático e lógico para a sociedade, e sobretudo como exemplo, é o mesmo exemplo. Mesmo, é isso. Viver da facilidade do crime. O crime não compensa... Isso. É isso. Respeito vários manos. Tem um mano que é 1000 graus e tem uns mano que tá começando agora, uma molecadinha que eu troco ideia, que é um desastre. Mas se você pegando e trazer e paralelamente colocando como senso de justiça, é errado pros dois. Tô colocando lá o mano lá que é 1000 graus em comparação com o moleque ali que é desastroso, que tira uma vida num farol, que rouba o celular, que esculacha uma família. Nada a ver, mano. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas... pecadinho, pecadão e pecado. É tudo igual. Crime grande e crime pequeno. É tudo igual. Vai ter que prestar conta com a justiça. Mas trazendo para essa realidade dos jogos, que foi a proposta que me foi feita, eu me igualo a quem? Eu voto no meu passado. É isso. Regulamentado ou não, eu vou destruir alguém. É isso. Você vai ganhar dinheiro fácil. E vou ferrar a vida de alguém. Vai com certeza. Então quer dizer, E as pessoas que você vai ferrar, na sua grande maioria, é o pessoal que segue você, que me admira, que tem você como uma referência. Exemplo. É isso. Aí fala assim, pô, você me ama e eu te lasco. Por que você acha que eles pagaram a fortuna para aquela menina, tal da Virgínia lá? Justamente porque ela tem milhões de seguidores e que dita tendência, dita moda, dita regra. É isso.
E o que eles querem não é o rostinho bonito dela, eles querem os 30 milhões de seguidores dela. 30 milhões. Que são influenciados por ela. Irmão, eu tenho 140 mil 140... e isso já me valeu 1 milhão de propostas. 140 mil que seguem você, porque veem você como um cara de referência. E as propostinhas pequenas que eu tive... 140, mano, deixa eu te falar. Faz uma propaganda do meu aí. Eu só tenho 12.700. Segue o João Farias. Segue o João aqui, vem. João Farias SP, vai lá. Segue porque ele é exemplo. E tem dancinha, tem piadinha. Eu sou um verdadeiro digital influencer. O João é múltiplo, é da hora. João, e tive propostas que falam assim, pô, 1 milhão, pô, salta os olhos. Mas eu tive propostas de 5 mil por semana, tive propostas de 10 mil, tive propostas de 25 mil. Cara, o assédio é muito grande para alcançar cada vez mais miseráveis. Ele não está alcançando o Ângelo. Ele está, através do Ângelo, ele vai alcançar miseráveis. E eu não me permiti fazer isso. A diferença, Ângelo, é que a gente que vem da história que a gente vem, a gente aprendeu que o que a gente quer é não ser milionário. Eu não tenho ambição de ser milionário, cara. Só que eu quero viver bem. Né? Eu olho lá para trás, como é que era a minha vida há 40 anos, quando a gente olha para trás, anos, falo, meu irmão, eu sou um puta de um vencedor, cara. Hoje eu consigo ir almoçar no restaurante, se eu quiser, uma vez por semana. Eu consigo marcar pelo menos 2 viagens por ano com a minha família. Eu consigo fazer o churrasquinho no final de semana com os meus amigos. Eu tenho um carro da hora que eu sempre sonhei, né? Pô, pra que eu vou colocar o meu prestígio, a minha imagem, para ganhar mais dinheiro em algo que vai prejudicar alguém? Então eu vou voltar a ser traficante, eu vou voltar a ser assaltante. Cada um vai voltar para sua contravenção, para o seu nicho. Vai que eu voltando a ser assaltante... Não vou dizer seu nicho, um nicho que explorou um dia. Eu pego um banco aí, estourei 50 milhões, eu vou ganhar só 1 milhão? Não. Então, cara, quero te parabenizar, porque é uma atitude, uma atitude de gente grande, porque o dinheiro é uma tentação, né? Sempre, mas se outros influenciadores do Brasil tivessem essa mesma postura tua, né, com certeza a gente não teria tanta gente nesse momento viciada em jogos eletrônicos, né, tanta gente aí destruindo sua vida financeiramente. Né? Então, pô, parabéns mesmo, de verdade. Eu vejo isso, João, assim, como farinha pouca, meu pirão primeiro. Salve-se quem puder. A gente tem vários adjetivos que a gente pode, de frases com adjetivos que a gente pode colocar para entender essa situação. O Brau já cantou uma vez que dinheiro na mão de favelado moguela. Né? O cara explora um nicho que hoje, vamos dizer assim, hoje já não é mais contravenção, hoje ele é regulamentado, mas ele não quer saber. Se é regulamentado, dane-se. Então tudo bem, vai. Ô, Ângelo, então você quer falar hipocrisia porque tem a indústria... de bebida, Ambev, isso, aquilo, outro, que nos causa até uma fragilidade para fazer até comentários. Quando o cara pega e fala, e aí, então, fala da bebida, fala, realmente você está certo. Mas e a sua consciência? Você vai usar essa muleta? Que a Ambev é liberado? Você vai usar essa muleta porque a bebida é liberada? Então, quando você olhar para o cara se ferrando lá em razão da sua prática, em razão da sua influência, fala assim, mano, vai reclamar com a Ambev, porque a Ambev é liberada. Vai reclamar com quem regulamentou. As pessoas estão sentando agora na CPI dizendo assim, não, mas é regulamentado. Não então, quer dizer, eu vou ferrar o cara, mas é regulamentado, não importa. E seus princípios? É isso. Qual que é a sua ideia, mano? Você com você mesmo, com seu travesseiro, você com os seus filhinhos que seguem, que estão sempre na frente da tela ali te vendo e te copiando. Vitória de pirro. Não dá, né? Ganha, mas não leva. É isso aí. Então, quer dizer, hoje, como a gente se disse na quebrada, né, João? Agora pra gente... Né, já passamos dos 10 minutos finais, minha direção tá doida comigo. Então vou dizer o seguinte, quando você for falar de conceito, quando você for querer erguer a voz, levantar o celular aqui e falar de exemplo, você tem que olhar para ver se você está sendo exemplo. É isso aí. Você tem que estar na razão. Tem que estar na razão. Então, se as pessoas, quando forem falar alguma coisa sobre esse contexto, é igual a gente fala na quebrada, ô truta, pisa fofo, chega devagar, espera a sua vez, porque você não está dando exemplo nenhum. Então, não queira falar de isso, daquilo, aquilo outro, que você vive em razão de alguém estar se lascando. É isso. Entendeu? Tudo bem. Pô, a partir daqui eu tive várias ideias boas, então abandona essa ideia ruim. Porque a partir desse reconhecimento e desse recurso, eu empreendi nisso, naquilo, aquilo outro. Não é o suficiente?
Ó, você tá falando aqui com um cara que joga. Eu gosto de jogo, viu? Uhum. Eu gosto de jogo, eu jogo pôquer com uma certa constância. Claro que o pôquer não é um jogo de azar, é um Perfeito. jogo Uhum. da mente, enfim, vai muito além, Além. das. Mas quando eu viajo, eu vou em cassino, Uhum. né? Agora é aquilo que você falou, cara. Você tem que ter capacidade para fazer aquilo. Então, se você tem um cassino, você usou uma frase aqui que é perfeita. E eu vou mudar ela para uma outra frase, tá? Você vai selecionar quem adentra. Porque se você não tiver dinheiro para jogar, você não vai. Agora, no celular, cara, você no banheiro você vai ficar jogando. E ele é o conta-gotas, né? Qualquer merreca que você colocar, ele vai te tomar. Vai te tomar, isso Eu tô pronto para te tomar. É isso aí, tô pronto para te tomar. É isso. E o cassino não, que eu falo assim, você quer vir aqui, arriscar a sorte, perder ou ganhar? Que é muito claro, todo mundo tem a informação de que o jogo foi feito para a banca levar. É isso. O jogo não foi feito para você ganhar. Então, quando você vai num cassino, você não vai em busca só do jogo, você vai em busca da entretenimento, diversão, pessoas elegantes, vestidos, espetáculos que acontecem, porque dentro do cassino é espetáculo, network, porque tem muita gente que dali você pode fazer um grande negócio. É o ambiente, mas o ambiente do celular do jogo é estritamente para bater sua carteira. É isso. O cassino é um entretenimento. Você vai lá para se divertir. E se você quiser, a mesa tá lá. Ninguém te empurra na mesa para jogar, hein, João? Ninguém te empurra. Você paga para entrar, vai se alimentar, vai beber, vai ter que pagar, vai comprar ficha. Ninguém obriga você a colocar uma notinha numa maquininha. Não, você coloca porque você quer. Aí eu digo, da mesma forma como é o celular, mas o celular tá 24 horas te perturbando, massacrando sua mente ali. Você perde o foco, você perde família, você perde a vida. É isso aí. É isso aí. João, uma mensagem, meu irmão. Pô, que ideia da hora. Pô, muito louco. Pais e Filhos hoje foi sensacional. Muito bom. A gente falou de família, a gente falou da sua origem, da importância, mas eu quero sacramentar e aproveitar porque não é toda hora que eu consigo entrevistar uma pessoa da sua capacidade intelectual, da sua história, para deixar essa mensagem, a importância do jovem se inserir, não é pro lado direito nem pro lado esquerdo, é se inserir na política e entender que esse trono também te pertence, o trono da gestão, o trono da liderança de um município, de um estado e de um país. É isso aí. Ó, vou até olhar para a câmera. Isso aí. Eu acho que você nunca pode deixar de acreditar que o caminho certo é o caminho certo. Porque o caminho certo é o caminho certo. Né? Perfeitamente. Então, se os jovens do Brasil se conscientizarem que o caminho certo é aquele onde você busca justiça, onde você busca verdade, eu não tenho dúvida nenhuma que os nossos netos, Canuto, vão viver e terão um país diferente no futuro. E é isso que a gente quer, porque a regra é a gente vem, a gente cresce, a gente constitui família, né? A gente enterra nossos pais, né? E os nossos filhos nos enterram. E eles seguem o nosso legado. O que a gente deixa é a nossa história, né? Tudo aquilo que a gente fez. Então, se eu pudesse deixar uma mensagem para quem está te acompanhando aqui, primeiro, se aproprie daquilo que é teu, e esse país é nosso, né? Essa potência aqui é nossa. Segundo, nunca se esqueça, e eu sou prova viva disso, Canuto, mais ainda porque ele viveu uma experiência infinitamente mais dura do que a minha, não existe possibilidade de você ser vitorioso no caminho errado. O final do caminho errado é o mesmo, né? Ou é um buraco de 3 metros, ou é um sol quadrado. É um castelo de muralhas com sol quadrado. Então, o caminho certo é o melhor de todos. Agradecer muito, irmão, pelo convite, foi sensacional. Muito legal bater esse papo. Obrigado, Tamo João. junto Obrigado sempre. A você, sempre. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Pessoal, sintetizando aqui, finalizando o nosso programa, eu vou voltar lá na primeira série, como o João falou aqui, a gente nasce, cresce, reproduz e morre. Mas nessa trajetória, você enquanto homem, enquanto mulher, enquanto pai de família, que nesse processo a gente reproduz, entenda bem, a gente nasce, cresce, reproduz e morre. A gente morre fisicamente. Mas qual o legado que você deixou? O legado de ter era o cara da Ferrari, o cara do dinheiro, ou o cara das ideias e que deixou um legado para a sociedade? E entenda que o que você
oferta para a sociedade, no primeiro plano você está ofertando para sua família, para os seus filhos, para os seus netos, para a sua geração. Será que eles vão sentir orgulho de você? Ou eles vão contar o quanto você tinha? O seu legado vai ser esse? O seu legado vai ser esse? Pais e Filhos se despede aqui com João Farias, numa entrevista que eu fiquei apaixonado, e a gente vai ter segundo turno, se Deus quiser. Porque eu vou trazer esse cara aqui para falar. Veio com o maior porque prazer. ele falou que tá fora do negócio, mas um cara dessa competência aqui, jovem, com 53 anos, ele vai ser convidado novamente. E se você pleitear qualquer cargo público, pleitear não, se alguém te colocar lá porque você tem competência, eu vou vir te entrevistar e falar, João, qual o plano agora? Né? Qual secretaria você vai pegar? Qual o plano para essa secretaria? Legal. Se você voltar para o esporte, todo mundo vai se dar bem. Se você voltar para a habitação, todo mundo vai se dar bem. Qualquer secretaria que você pegar, vai se dar bem porque você nasceu no berço político sem saber. Obrigado, porque irmão. o exemplo do cara que você é hoje, agradece seus pais e sua mãe, que um dia te tiraram dali, da zona de risco, e te protegeu lá do outro lado. É isso aí. Para fazer o bem de novo para sua origem. É isso aí. Porque quando você faz bem para uma quebrada, você está fazendo para sua quebrada. É isso. Pessoal, obrigado. Curte, compartilha, comenta, toca o sininho. Sigam o João Farias. Sigam também o projeto da doutora Carla. Instituto Um Novo Olhar. Instituto Um Novo Olhar, que cuida de mulheres que sofreram de violências domésticas. Sobretudo na recaracterização, trazendo a dignidade de volta, porque violência doméstica é um caso muito grave e eu gostaria de entrevistá-la. Boa! Quero conhecer, quero falar sobre isso. Quero trazer imagens aqui na telinha para as pessoas entenderem a importância de trabalho como eu descobri agora que a senhora faz. Parabéns.